Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou aqui de volta, professor Guilherme Correia, mais um assunto importante para o teu exame de ordem, o tema da sentença. Então vamos lá começar a trabalhar com o tema da sentença. Gente, a sentença é um tema bastante longo, é um tema bastante complexo, por quê? Porque é aquele ato judicial, né, é tido por o ato mais importante do magistrado dentro do processo, já que ele vai, em tese, resolver o litígio que foi posto ali para o juiz, tá? Para o teu exame de ordem, vamos focar nos aspectos mais importantes da sentença, trazendo algumas novidades do novo CPC e trazendo conceitos teóricos muito antigos e bastante importantes, tá? O primeiro conceito que a gente tem que ter é o que é a sentença, tá? E aí, cuidado, a sentença já teve vários conceitos na história do processo civil, porque a legislação nunca definiu o que era a sentença, tá? Após 2005, a gente teve uma reforma no CPC antigo, em que houve uma definição do conceito de sentença pelo próprio Código, e essa definição não era muito bem vista por alguns doutrinadores, porque para a grande maioria deles era uma definição incompleta e imprecisa. E de fato era. De fato, não havia completude no conceito, não havia precisão nesse conceito. Faltavam elementos importantes para que você tivesse um conceito bem formado de sentença, tá? Mas o novo CPC não. O novo CPC trouxe um adequado conceito de sentença e que você precisa dominar. E esse conceito está no 203, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que vai dizer, ó, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase de conhecimento, a fase cognitiva, né, que é a fase de conhecimento do procedimento comum, bem como extingue a execução. Em resumo, quando ele fala que sentença é o ato que o juiz extingue a fase de conhecimento ou fase cognitiva, é que ele encerra, em primeiro grau de jurisdição, a fase de conhecimento. Quer dizer que se ninguém recorrer daquela decisão, o processo de conhecimento acabou ali. Agora, o que ele quer dizer com 485 ou 487? As modalidades de sentença que a gente tem. 485, as sentenças sem resolução do mérito, onde ele não resolve o mérito, conhecida também como sentença terminativa. 487, as sentenças em que ele resolve o mérito, conhecida como sentenças definitivas. Então, 485, sentença sem resolução do mérito, conhecida como sentença terminativa. 487, sentença com resolução do mérito, conhecida como sentença definitiva. Tá? Dentro dessa divisão entre sentença sem resolução do mérito e com, a gente tem uma regrinha importante aqui, que é a seguinte: nas sentenças que extinguem o feito sem resolução do mérito, admite retratação após a apelação no prazo de 5 dias. Então, quando o juiz encerra um processo sem analisar o mérito, a sentença, em regra, no nosso sistema, ela é apelável. Então, o recurso cabível contra as sentenças, em regra, será o recurso de apelação, ok? Ok, tá. Quando apela-se de uma sentença que extinguiu sem resolver o mérito, o juiz pode ler a apelação e falar, errei, me equivoquei e voltar atrás. Ou seja, aquele ato dele que julgou sem resolução do mérito, ele pode rever e falar, opa, me equivoquei, não era caso de extinguir sem resolução do mérito, agora é caso sim de julgar o mérito e voltar atrás, tá? Agora uma dica que eu te dou é a seguinte: professor, são muitas hipóteses de sentença com resolução de mérito? Não, são poucas, tá? No código são poucas, mas hipóteses de sentença sem resolução de mérito são várias. Eu vou conseguir lembrar de todas? Não vai. Então a dica que eu te dou é a seguinte: lembre das hipóteses de sentença com resolução do mérito. Todas as demais serão sem. Então, sentença com resolução do mérito. Primeira hipótese, quando o juiz acolhe ou rejeita o pedido do autor na ação ou do réu na reconvenção. Quando ele diz que o autor está certo ou está errado.
Ponto. É isso. Tá certo totalmente, tá certo parcialmente ou tá errado. Isso é sentença com resolução de mérito. Segunda hipótese, quando ele acolhe decadência ou prescrição. Quando ele extingue o processo todo, usando como fundamento a decadência do direito ou a prescrição da pretensão. E a terceira hipótese, quando ele homologa. Homologa o quê? O reconhecimento do pedido, a renúncia ao direito ou a transação entre as partes. Nessas três situações, eu tenho sentença com resolução de mérito. Em todas as demais, a sentença será sem resolução de mérito, tá? Destaque principal para a hipótese de prescrição e decadência, porque é muito comum a gente achar, é um equívoco, mas é comum a gente achar isso, que quando o juiz acolhe decadência ou prescrição, na verdade, ele está extinguindo o feito sem resolução do mérito. Isto é uma mentira. Quando ele acolhe decadência ou prescrição, ele está sim resolvendo o mérito da demanda. Perfeito? Vamos avançar para falar um pouquinho sobre os elementos da sentença, ou ainda requisitos da sentença, tá? Gente, toda sentença tem que ter relatório, tem que ter fundamentação e tem que ter dispositivo. O que é o relatório? Olha lá. Conterá os nomes das partes, a identificação do caso com a suma do pedido e da contestação e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Em resumo, a sentença inicia-se por um relatório que é um grande resumão do que ocorreu no processo. Sabe quando o relatório é bem feito? Quando eu leio esse relatório e sei tudo de mais importante que ocorreu no processo sem ter lido o processo. O relatório é isso. Eu sei quem são as partes, eu sei o que o autor pediu, eu sei o que o réu disse, eu sei o que aconteceu de útil no processo. Ponto. Sabendo isso, eu fiz um bom relatório. Tá? Aí eu entro no segundo momento, que é a fundamentação, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. É onde o juiz vai dizer por que está indo num determinado sentido. Por que julgará num sentido e não julgará no outro. Por que acolherá uma tese e não acolherá outra. Por que partirá de uma premissa fática e não de outra. Fechando com o dispositivo, conhecido também como conclusão da sentença. É onde de fato o juiz julga, onde de fato o juiz decide, de fato onde o juiz condena ou não condena, onde o juiz manda fazer ou não manda fazer, onde o juiz manda pagar custas e honorários ou não manda, distribui os ônus da sucumbência e assim por diante. Tá? Então, 3 elementos: relatório, fundamentação e dispositivo. Agora, é claro que na prova da OAB, salvo se você tiver muita sorte, eles vão te perguntar quais são os elementos da sentença. Porque isso é muito fácil, isso é muito óbvio para você que almeja entrar, né, nos quadros da OAB e exercer essa profissão tão interessante, tão brilhante e tão nobre que você tem à sua disposição aí. Você precisa saber um pouquinho mais. Você precisa saber o que é a fundamentação. E aqui é o grande X da questão. Por quê? Esse é um ponto que sempre foi muito polêmico. Tá? Como deve ser fundamentada uma sentença? A lei nunca disse isso. Tá? E o novo código também não diz isso. Mas o novo código ele faz o caminho inverso. Ele diz o que não é fundamentar. Então ele não fala assim, a sentença para ser fundamentada tem que ser feita assim. Não, ele não diz isso. Mas ele diz que se fizer assim, não é fundamentada. Ou seja, ele traz vários exemplos de situações em que sentenças, acórdãos, decisões interlocutórias, ou seja, qualquer tipo de decisão não se considera fundamentada. E quais são estas situações? Vamos lá. Primeira delas, se limitar a indicação, a reprodução ou a paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Em resumo, o juiz não pode simplesmente indicar um dispositivo, transcrever um dispositivo, colocar esse dispositivo no corpo da sua decisão com as suas palavras, sem dizer o que isso tem a ver com o caso concreto.
Então eu não posso simplesmente dizer, o Código Civil manda indenizar, artigo 927, portanto, nesse caso cabe indenização. Mas peraí, por que nesse caso cabe? Relacione, faça o link entre o fundamento jurídico e o que ocorreu nesse caso aqui, senão a tua sentença não é fundamentada, tá? E aí uma regrinha de ouro eu já te aviso agora. Sempre que a sentença não for devidamente fundamentada, é possível a interposição de um recurso, anotem lá para mim, embargo de declaração. Isso vale para qualquer decisão judicial. Sempre que qualquer decisão judicial não for fundamentada, é possível a apresentação, é possível a interposição de embargo de declaração, porque uma decisão não fundamentada é uma decisão omissa. E se ela é omissa, ela desafia, ela comporta, ela aceita o recurso de embargos de declaração. E eu já te convido para em breve aí assistir a aulinha de embargos de declaração que eu estou preparando com muito carinho para você, tá? Segundo ponto, não se considera fundamentada a decisão que empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Gente, o direito é cheio de conceitos jurídicos indeterminados. Por exemplo, probabilidade do direito. Para eu dar tutela provisória, tem que ter probabilidade do direito. Tutela provisória de urgência. E perigo de dano. Eu não posso, na decisão, dizer, olha, verifico a existência do perigo de dano e da probabilidade do direito, por isso concedo. Mas peraí, isso é genérico, isso é indeterminado. Por que no caso concreto tem perigo de dano? Por que no caso concreto o direito é provável? Mostre. Ou, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, por que nesse caso está havendo, em tese, violação à dignidade da pessoa humana? Indica para mim aí, me diz por quê. Ou seja, não basta você simplesmente usar um conceito aberto desse. O interesse público. Onde que o interesse público está evidenciado? Então, os conceitos indeterminados que existem no direito constitucional, no direito administrativo, no direito consumidor, né? A parte é hipossuficiente. Por quê? Mostre por que ela é hipossuficiente. É hipossuficiência técnica, científica, econômica? Mostre por quê. E não simplesmente use expressões já consolidadas para fundamentar a sua decisão. Tá? Terceira, não se considera fundamentada a decisão que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. É aquela decisão genérica, muito comum quando o juiz quer rejeitar embargos de declaração. Ele diz assim, a parte apresenta embargos de declaração, porém não existem contradições, omissões ou obscuridades no caso concreto, nem erro material. Portanto, não cabe embargos. Espera aí. Por que o que eu disse não configura contradição, obscuridade, omissão, erro material? Você precisa indicar, você precisa deixar claro isso. E não usar uma expressão aberta que você pode usar para qualquer outra decisão sua que vá rejeitar embargos de declaração. A ideia é evitar esse tipo de coisa, tá? Quarta, essa é a parte mais polêmica do código, sem dúvida nenhuma nesse aspecto aqui. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar. E infirmar é modificar, alterar a conclusão adotada pelo julgador. Tá? Professor, quer dizer que todos os argumentos do autor e todos os argumentos do réu precisam ser analisados? Não. O que a lei quer dizer é o seguinte: capazes de infirmar, capazes então de modificar a conclusão. Tá? Quando eu sou juiz e dou ganho de causa ao autor, a minha conclusão é de que o autor está certo. Quais são os argumentos possíveis de, pelo menos em tese, alterar a conclusão que eu cheguei de que o autor está certo? Os argumentos de quem? Do réu. Então, todos os argumentos do réu, pelo menos em tese, poderiam modificar a conclusão que eu cheguei, que era benéfica ao autor. Então, eu tenho que analisar todos os argumentos do réu. E o contrário também. Se é para dar ganho de causa para o réu, eu preciso ter analisado todos os argumentos do autor. Precisa analisar todos do réu? Não. Se tiver um do réu que já é suficiente para eu dar ganho de causa para o réu, eu dou. Mas eu tenho que analisar todos os do autor. Porque todos os do autor, pelo menos em tese, poderiam modificar essa conclusão. Então, por essa razão, eu tenho que analisar
todos os do autor. Então, em resumo, quando o juiz dá ganho de causa para o autor, ele tem que ter analisado e rebatido todos os argumentos do réu. Quando ele dá ganho de causa para o réu, ele tem que ter analisado e rebatido todos os argumentos do autor. Beleza? Se não fizer, decisão não é fundamentada, portanto omissa, desafia embargos de declaração. Tá? Os 5 e os 6 são muito parecidos, então a gente vai ver em conjunto aqui. Ó. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. E 6. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Em resumo, sempre que eu trabalho com a ideia de precedentes de súmula, que são coisas diferentes, precedente e súmula, eu não posso simplesmente pegar uma súmula e jogar no caso. Pau. Eu tenho que olhar o que deu origem àquela súmula. Súmula é um resumo do resumo do resumo. 4 linhas, 3 linhas, 2 linhas, 1 linha às vezes. Eu tenho que ver por que ela foi criada. Ver os fundamentos que deram origem a essa súmula, lá nos casos originários. Pego aqueles fundamentos e vejo se servem para o meu. Se servirem, eu aplico a súmula. E aí eu tenho que demonstrar. Estou usando porque os casos que deram origem partiram do seguinte fundamento que também se encontra aqui. E o contrário também. Eu invoco uma súmula e deixo de aplicar. Por quê? Tem que demonstrar para mim que não se aplica ao caso. Que o fundamento que deu origem à súmula é diferente do fundamento que deu origem a essa demanda aqui. Tá? Ou que a súmula em questão já foi superada. O posicionamento superior já foi superado. Apesar de a súmula ainda existir do ponto de vista formal, materialmente ela foi revogada, tá? De forma tácita, não é mais utilizada. Então, nesse caso, eu preciso demonstrar também. Tá? Beleza? Tranquilo? Sobre fundamentos, sobre elementos da sentença, é isso. Agora vamos ver algumas regrinhas da sentença que, se não respeitadas, podem eventualmente gerar vícios nessa sentença, até mesmo a nulidade do ato jurisdicional. Olha lá. Necessidade de sentença ser líquida. Essa é a primeira coisa. O que é uma sentença líquida? Uma sentença com valor. Ou uma sentença que eu tenha parâmetros para chegar a um valor. O cara condenou a pagar 10 mil e colocou juros de 1% ao mês, correção monetária pelo índice tal, ou seja, é só eu fazer conta para eu chegar ao valor que eu preciso, tá? 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado o pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros e, se for o caso, né, salvo quando aí tem algumas exceções. Olha lá, não for possível determinar de modo definitivo o montante. 2. A apuração do valor deve depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença. Tá? E aí cuidado com o seguinte. O que eu quero dizer é que a sentença e eventualmente o acórdão tem que indicar o valor da obrigação a ser cumprida e todos os consectários legais, todos os acréscimos que irão incidir. Salvo se não tiver condições de fazer isso naquele momento, porque, por exemplo, são danos que ainda estão ocorrendo. Imagine a tragédia lá de Mariana, lá, barragem de Fundão. O juiz, quando sentenciar, ele vai fixar uma indenização, mas lembrando que não tem como fixar tudo, porque tem danos que ainda estão ocorrendo e que serão apurados no futuro numa fase de liquidação de sentença. Então, sempre que você tiver uma sentença ilíquida, naquelas situações em que a lei permite, nessa circunstância, você terá uma fase futura chamada de liquidação, que é justamente o que está no parágrafo 1º. Nos casos previstos nesse artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação. Ou seja, eu vou ter uma fase antes de executar a chamada liquidação de sentença para dar um valor a essa decisão judicial. Aí, beleza? Avança. Princípio da congruência, ou princípio da adstrição, ou princípio da correlação da sentença entre a sentença e o pedido. Tá? O que é isso tudo? Vamos lá, mesma coisa, sinônimos. Congruência,
adstrição ou correlação entre a sentença e o pedido. A ideia é que quando eu faço um pedido na minha petição inicial, eu esteja projetando lá para frente o conteúdo da minha sentença. Eu já estou indicando para o juiz qual vai ser a minha sentença lá no futuro. Por quê? Porque eu estou delimitando a atuação do juiz. Então o juiz não pode dar menos do que eu... analisar melhor menos do que eu pedi. Dar menos ele pode, analisar menos é que ele não pode. Dar mais do que eu pedi ou dar algo que eu não pedi. Porque se ele fizer isso, ele incorre em um dos 3 vícios. Sentença citra petita, conhecida também como infra petita. O que é isso? É a sentença em que o juiz deixa de analisar algum pedido ou deixa de analisar algum fundamento. Eu peço dano material e moral. Ele dá o material e silencia sobre o moral. Não fala sobre o moral. Professor, e se ele não der o dano moral? Não tem problema nenhum. Não há vício nisso. Ele não é obrigado a dar tudo o que eu pedi. Pedi 100 mil de indenização. Se ele me deu R$1, ele não silenciou. Ele deu R$1. Ele se manifestou. Ou se ele disser não tem dano moral, ok, não tem. Isso ele pode. O que ele não pode é silenciar, ser indiferente ao pedido ou algum fundamento. E isso é sentença citra ou infrapetita, porque analisa menos do que é pedido. Cuidado na prova. Eles vão dizer que a infrapetita é a sentença que concede à parte menos do que ela pediu. Errado. O juiz não é obrigado a dar tudo o que você pediu. Ele pode não te dar nada, mas ele precisa se manifestar sobre o seu pedido. Ok? O segundo vício que a gente tem é o da sentença que dá o que você pede e algo a mais. Ela ultrapassa os limites do pedido. Você pediu rescisão contratual, ele rescindiu e condenou a parte a pagar 10 mil de dano moral. Eu não pedi dano moral. Sentença ultrapetita. O tribunal, se chegar para ele, vai anular a parte que ultrapassou e mantém o restante. Então, na ultrapetita, ele dá o que você pede e algo a mais. Tá? E na extra, não dá o que você pede, mas dá outra coisa. Eu peço rescisão do contrato, ele não rescinde e me dá só dano moral. Tá? Essa é uma sentença extra petita, me deu fora do que foi pedido. As 3 são sentenças que violam o princípio da congruência. Tá? E as 3 são retiradas do 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Vejam que daqui eu retiro a sentença ultra e extra petita. E a infrapetita eu retiro do próprio dispositivo que fala dos embargos de declaração, né, quando dizem que a decisão é omissa e por essa razão desafia o recurso de embargos declaratórios. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva a relação jurídica condicional. O juiz não cria condições na sentença. O juiz nunca vai dizer assim, condeno você a fazer isso desde que o réu prove aquilo. Não. Veja no processo, juiz, se o réu provou aquilo. Se o réu provou, dê. Se o réu não provou, não dê. Então, condena o réu a pagar a indenização pelos danos se o réu comprovar, se o autor comprovar que o réu furou o sinal. Peraí, juiz. O autor provou que ele furou o sinal? Provou, então condena. Sem condicionar nada. Ah, não, o autor não provou, então não condena. Absolve o réu e ponto final. Tá? Beleza? Vamos avançar. E ainda, a gente tem um dispositivo bastante interessante, que é a possibilidade de o juiz levar em conta fato ou direito novo na hora de proferir a sentença. Olha lá. Se depois da propositura da ação, algum fato constitua, modifique ou extinga o direito do autor, influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou requerimento da parte no momento de proferir a decisão. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes antes de decidir. Então, é algum fato novo que ele constatou de ofício que interessa ao processo, intima as duas partes. Se é o autor que trouxe esse fato novo, intima o réu e depois julga. A ideia é que no momento de sentenciar, o juiz julgue com base em todos os elementos possíveis. Eu tive um caso interessante. No meu antigo escritório, tínhamos um serviço de internet, um provedor de internet, que simplesmente saiu do ar, tá?
porque eles disseram que nós não tínhamos pago a fatura. Era débito automático, pagamos evidentemente, está tudo pago, ainda assim eles mantiveram fora do ar o serviço, tá? E aí a gente fez o quê? Processou eles para que restabelecesse o serviço e uma indenização por danos morais, porque nós ficamos um mês sem internet no escritório, sem site, sem e-mail funcionando, nada disso, tá? No momento de proferir a sentença, quando estava concluído para a sentença, o que aconteceu? No meio do processo, eles restabeleceram o serviço, evidentemente. Mas, no meio desse processo, quando estava lá no final, eles cortaram de volta o serviço, alegando novamente a falta de pagamento. Novamente era débito automático, novamente provamos que tínhamos pago. Peticionei ao juízo, dizendo, juiz, tudo isso que aconteceu é grave, mas os caras repetiram o erro um ano depois. Está aqui a prova. O juiz, na hora de sentenciar, deu lá um dano moral e deixou claro. A postura do réu é muito desrespeitosa ao consumidor. Mesmo sendo réu em demanda com o mesmo objeto, ele repete o erro. Ou seja, ele levou em conta aquilo na hora de sentenciar. Só que antes ele ouviu a parte ré, né? Porque a parte ré nunca soube daquele fato no processo. Eu que aleguei, então ele precisava ouvir o réu, como ocorreu no nosso caso lá. Tá? Professor, depois que o juiz faz a sentença, publicada a sentença lá em cartório, tá? À disposição em cartório, ele pode alterar, segundo o 494, para corrigir de ofício ou a requerimento da parte inexatidões materiais ou erros de cálculo, ou ainda por meio de embargo de declaração. Esse dispositivo é uma cópia do 463 do antigo CPC. Ele não está errado, mas ele está incompleto. Na tua prova da OAB, se constar isso aqui, marca certo. Mas se te trouxer outras situações, tá certo também. Ele pode alterar a sentença quando ele recebe a apelação nos casos de indeferimento inicial, de improcedência liminar do pedido ou de extinção do feito sem resolução do mérito. Por quê? Porque nesses três casos ele pode se retratar da sentença que ele proferiu, tá? Então, além dessas hipóteses, ele também pode voltar atrás nas hipóteses em que ele recebe uma apelação que atacou sentença que indeferiu a inicial, que julgou liminarmente improcedente o pedido ou que extinguiu o feito sem resolução do mérito. E para a gente fechar a nossa aula, falar um pouquinho sobre a hipoteca judiciária. Por quê? A hipoteca judiciária é um instrumento muito importante que pouca gente utiliza, que é o seguinte, é eu pegar uma sentença que foi favorável a mim, mesmo que não transitada em julgado, mesmo que sujeita a recurso ainda, pegar essa sentença e fazer uma hipoteca judiciária. Como assim? Tem que ser uma sentença que condenou a parte em pagar uma quantia, tá? Quantia líquida ou ilíquida, pouco importa. Eu pego isso, vou no registro de imóveis, acho um imóvel do réu e faço uma hipoteca. Deixando uma averbação lá e deixando claro o seguinte, você terceiro, se quiser comprar esse imóvel, saiba que esse imóvel, como tem hipoteca judiciária, poderá no futuro responder por uma dívida nesse processo, tá? É o que a lei vai dizer. Olha lá, a decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária, converter uma outra obrigação em pagamento, tá? Valerão como título executivo constitutivo de hipoteca judiciária. Como é que vai ser o procedimento, tá? Essa decisão produz efeitos, como eu disse, embora seja genérica, como eu disse para você, embora seja ilíquida, ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente arresto. Quer dizer o seguinte, ainda que hajam outras garantias, ainda que ele possa se defender no processo, não importa, tá? Não importa, eu posso fazer isso. E 3, mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo. Aí o procedimento, eu levo cópia da sentença, tá? E olha lá o que diz a lei. Levo cópia da sentença perante o cartório de registro de imóveis, independente de ordem judicial, de declaração do juiz ou de demonstração de urgência. Eu chego com uma cópia da sentença no registro de imóveis e faço a hipoteca, tá? No prazo de até 15 dias da data da realização da hipoteca, a parte informará ao juízo da causa que determinará a intimação da outra parte para que tome ciência. Fiz a hipoteca, informa o juiz em 15 dias, o juiz intima o réu. Ó, fizeram a hipoteca judiciária a partir daquela sentença, tá?
A hipoteca, uma vez constituída, implicará para o credor hipotecário o direito de preferência quanto ao pagamento em relação a outros credores, observada a prioridade no registro. Quer dizer o seguinte, que se alguém penhorar aquele imóvel depois que eu fiz a hipoteca e vender aquele imóvel, eu recebo primeiro. Sério, professor? Sério, porque eu fiz o primeiro registro. Vejam a importância, muita gente esquece de fazer, tá? Agora, cuidado. Quando você faz a hipoteca, você pode até causar um dano a alguém. Porque esse alguém pode estar para vender esse imóvel e não consegue vender porque tem hipoteca. Passa um ano, julga o recurso e você perde. O cara estava certo. Ele vai dizer, olha o prejuízo que eu tive, eu não consegui vender o imóvel numa oferta super boa. Você pode ter que indenizar. Sobrevindo a reforma ou a invalidação da decisão que impôs o pagamento de quantia, a parte responderá independentemente de culpa, ou seja, responsabilidade do tipo objetiva. Então eu fiz a hipoteca sobre um imóvel teu que é o réu, depois no recurso você reverteu a decisão e descobriu que eu estava errado. Eu vou ter que te indenizar, mesmo que eu não tenha culpa disso, tá? Pelos danos que a outra parte houver sofrido, tá? Devendo o valor da indenização ser liquidado e executado nos próprios autos, ou seja, apura-se o valor, demonstram-se os danos nesse mesmo processo e já se executa ali mesmo. Beleza? Era isso então sobre sentença que eu tinha a trabalhar com você aqui. Um grande abraço, bons estudos e até mais.